Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, irmãos, meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para dizer para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Perigo Mora do Lado de Dentro. Esse texto não foi escrito por mim, ele está lá no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Eu só vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Então vamos iniciar orando? Senhor Jesus, pedimos em teu nome que tu possas nos mostrar aquilo que temos para aprender no dia de hoje, para que possamos colocar em prática na nossa vida. Fica conosco. Amém. Bom, irmãos, então, quem escreveu o texto foi o pastor Farley Monteiro Filho. E ele pede que a gente leia o livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, o capítulo 2, versículos de 18 a 29. E diz assim: Carta ao anjo de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Meus irmãos, então, o versículo que o pastor Farley Monteiro Filho escolheu para ser o versículo-chave foi o 19, que diz assim, ó: Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Então aqui está se falando sobre Tiatira, né? Que é uma cidade que na época fazia parte da Ásia Menor. Hoje ela tem o nome de Aksar e é uma cidade da Turquia. Então, naquela época, Tiatira era uma cidade muito importante, uma cidade mercantilista. Lá tinha uma árvore chamada garança, e com a raiz dessa árvore, eles tingiam as roupas, né, de púrpura. Inclusive, tem uma mulher muito famosa no livro de Atos, que é a irmã Lídia, que foi uma das primeiras a se converter, e ela foi batizada e aceitou Jesus Cristo. Então, essa cidade era uma cidade muito importante, ela era a rota de muitos caminhos, porque ela levava a Laodiceia, a Sardes, a Pérgamo. Então, inclusive, ela foi destruída por um sismo, por um terremoto. E os romanos acabaram reconstruindo a cidade. Então, naquela época, como todas as cidades
daquele tempo, também Tiatira era uma cidade idólatra. Então tinham muitos templos lá, o templo de Apolo, de Artemis, né, que era Diana. Enfim, e a figura da mulher naquela época, nessa cidade, ela era muito valorizada. Talvez por isso é que Jezabel aí então teve o seu lugar. Então, segundo os comentaristas, Jezabel ela tanto pode ser realmente uma mulher com este nome de Jezabel, com ideais pagãos, né, que acabou influenciando a igreja, ou pode ser uma referência à mulher de Acabe, que era uma pessoa má, era dada à imoralidade, a falsas profecias. Então também pode ser uma referência a esta mulher. Mas o importante é que o Senhor está fazendo uma advertência aqui para a igreja de Tiatira, mas ele está atento a tudo que está acontecendo, o que é bom e o que é ruim, né? Como nós vimos recentemente, né? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então, o nosso texto aqui diz que 7 igrejas da Ásia receberam cartas que expunham cada uma um problema diferenciado. Enquanto algumas igrejas eram influenciadas negativamente pelo seu contexto, em Tiatira o perigo não vinha de fora, não, mas dentro da própria igreja. Então, apesar de ser um mundo idólatra, uma cidade com muitas imagens, muita idolatria, a carne oferecida aos ídolos, tal. O grande problema da igreja de Tiatira era o que acontecia dentro da própria igreja. Então era bem diferente dos crentes de Éfeso. A fé deles não esfriou, pelo contrário, a fé deles os levou à perseverança em meio a dificuldades. E mais, as últimas obras da igreja de Tiatira eram maiores que as primeiras. Então eles avançaram, né? Eles continuaram sendo fiéis. Mas o que acontece? Eles toleravam falsos ensinamentos. O versículo 20 diz assim, ó, só para relembrar. No entanto, contra você eu tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Então, Jezabel liderava os crentes no afastamento das convicções do evangelho e acaba levando os crentes para a heresia. Então, a tolerância não era sadia e quem não pecava junto com ela pecava por omissão. Então, o que acontece? As pessoas acabavam não querendo se meter. Muitos de nós hoje em dia veem uma coisa errada e falam, não, eu não vou me meter nisso não vou me meter nessa seara, deixa eles fazerem do jeito que eles querem. E aqui, o que está dizendo? Que não é uma boa ideia, nós temos que, logicamente, sempre com amor, mas apontar, olha, isso aí não tá bacana, não tá do jeito que Jesus Cristo faria, não está refletindo a glória de Deus. Então, diante disso, 2 instruções são dadas. Em primeiro lugar, Cristo exorta aos que estão em pecado junto àquela mulher a se arrependerem e mudarem sua conduta. Então, Jesus está dizendo, ó, não tá legal isso aí, vamos mudar. E aos que não estavam envolvidos com aquele pecado, Cristo pede para que conservem o que há de bom e continuem em fidelidade na vida cristã, evitando assim a imoralidade em todos os sentidos. Então, assim, ó, eu vejo que o Senhor, ele faz uma distinção absoluta. Ele consegue ver as obras das pessoas, as obras boas das pessoas lá de Tiatira. Ele vê que eles amam, eles têm fé, eles fazem o serviço cristão, eles têm perseverança. Então, Jesus Cristo vê aquilo que está sendo feito de bom. Mas ele também diz, olha, vocês estão tolerando pessoas que não deveriam tolerar.
vocês estão aceitando ensinamentos que não deveriam aceitar. E muitas vezes a gente faz isso, né? Tolera coisas entrando nas nossas igrejas, nas nossas vidas, na nossa mente, que não são coisas que edificam, que não são coisas que nos levam a nos aproximar de Deus. Então, o que o texto diz é que a gente tem que avaliar aquilo que não está edificando, né? Porque eu acho que é importante a gente saber que o Senhor, ele faz distinção absoluta entre os que são servos de Deus, aqueles que amam ao Senhor, e aqueles que são servos de Satanás. O Senhor faz uma distinção bem clara. Ele fala, olha, esse é o caminho e essas pessoas estão indo para cá e esses estão indo para lá. Então, para aqueles que são filhos de Satanás, que não se importam em servir ao Senhor como deveriam, o Senhor Jesus vai dar o quê? Tribulação e morte. É o que está escrito aqui na palavra. E aí ele fala assim, Jezabel vai ficar doente e vai cada vez mais sendo levada para sofrimento, para tristeza, para aflição. E ao contrário, aqueles que se perseverarem no Senhor Jesus vão ter o privilégio de com ele reinar, né? Aqui diz que darei a estrela da manhã e vai dar a mesma autoridade que ele recebeu do Pai. Pô, isso aí é fantástico, né? Mas nós temos que nos posicionar. Então, o texto diz aqui que a partir do exemplo de Tiatira, o que a gente precisa abandonar e o que a gente quer e precisa conservar, né? Porque existem muitas inovações, o mundo está andando muito rápido, nós estamos recebendo muita informação, mas talvez não estejamos sendo formados por essas informações que a gente tem recebido. É muito comum a gente receber assim um torrencial de versículos bíblicos, de frases bíblicas, enfim, aí você acha que já está alimentado da palavra, né? Você lê a palavra, mas não estuda. E às vezes é mais importante estudar do que só ler. Então, assim, tem coisas que vão acabando nos tornando mais distantes do Senhor. Então, o texto diz aqui, você precisa abandonar o quê? O que não tá legal na sua vida que você precisa mudar? Essa é uma reflexão que eu já iniciei e eu vou continuar. E você? O que é que, como Tiatira, o Senhor Jesus vai dizer, olha, eu tenho isto contra você. Então, amados, eu penso que agora é o tempo de nós podermos refletir naquilo que não está bom, o que está aqui do lado de dentro, morando do lado de dentro de nós e que está nos atrapalhando a nos aproximarmos mais do Senhor, a ter uma conexão com Ele, a andar nos passos de Jesus. Então, o autor do texto diz assim, faça 2 listas em uma mesma folha, separando em 2 coisas. Peça a Deus para identificar com cada um dos pontos e ajudar a colocar isso em prática. Então, ele sugere que você pegue uma folha, divida lá a folha, pega tipo assim. Tá bom, aqui eu vou colocar o que eu quero abandonar e aqui o que eu quero conservar. Pedir ao Senhor que ajude a fazer essa lista para que ela possa se tornar algo em que você possa dizer, não, realmente, isso tem que sair da minha vida. Bom, irmãos, nosso manancial termina assim, né? O que você precisa abandonar e o que você precisa conservar. É uma resposta que só você tem. E é uma coisa que a gente tem que pedir orientação ao Senhor para poder se livrar desses maus hábitos, destas coisas que não nos levam a nada. Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, o abraço diário de ursa e, lógico, com a nossa palavra de ordem, que é saudades.